Na nossa aula de geografia de hoje, primeira parte, iremos para a apostila, onde estaremos respondendo as atividades nas páginas 29 e 30. Então, nós vamos começar na página 29, seção lápis na mão, questão de número 1. Complete o quadro com informações do texto da página 28. Então, vamos verificar aqui o que esse quadro está nos pedindo. Então, exemplos de como o ser humano pode modificar as paisagens na cidade e no campo. Então, aqui nós vamos escrever 3 exemplos de como o ser humano pode modificar as paisagens na cidade e 3 exemplos de como o ser humano pode modificar as paisagens no campo. Nós, então, estaremos voltando até a página 28, fazendo a leitura do texto para estarmos respondendo esse quadro. Então, acompanhe a leitura junto comigo. Trabalho humano e mudanças das paisagens. Para produzir aquilo de que necessita, o ser humano realiza diversas atividades econômicas e, por meio delas, modifica tanto as paisagens da cidade quanto as paisagens do campo. Ao planejar novos bairros, construir casas, comércios, indústrias, pontes, praças e parques, ampliar ruas e avenidas, as pessoas modificam as paisagens das cidades. Então, aqui nós vimos, vários exemplos de como o ser humano modifica aí as paisagens das cidades. Continuando. No campo, as paisagens podem ser transformadas por meio da exploração dos recursos naturais, da retirada de florestas para a plantação de lavouras, criação de gado, construção de estradas e usinas hidrelétricas. Então, aqui, nós vimos aí os exemplos de como o ser humano pode estar modificando as paisagens no campo. Feita a leitura, Então, agora sim, vocês vão escrever os 3 exemplos de como o ser humano modifica as paisagens na cidade e os 3 exemplos de como ele modifica as paisagens no campo. Lembrando que vocês vão estar colocando esses exemplos, retirando aí lá do texto da página 28. Continuando, questão de número 2. Observe a fotografia a seguir. Então, vamos analisar essa fotografia. Em seguida, vamos ler com bastante atenção aqui a legenda. Área desmatada para a formação de pastagens em Araguaiana, Mato Grosso, foto de 2014. Letra A. Essa fotografia retrata uma paisagem da área urbana ou rural? Vocês vão estar marcando X. Letra B. Com qual objetivo o ser humano está transformando a paisagem fotografada? Para quê? Por quê? O ser humano está modificando aí, essa paisagem que foi fotografada. Então, vocês podem, estar lendo novamente aqui, a legenda, e aí vocês vão estar, mais uma vez descobrindo aí para que essa área está sendo aí desmatada. Por que essa imagem, essa paisagem está sendo aí transformada. Continuando, nós vamos agora para a página 30, a última página da apostila de geografia. Aqui nós vamos estar completando esse esquema. Então, nós vamos começar aqui com a leitura do primeiro quadrinho aqui em cima. As atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos são chamadas de... Então, essas atividades que são desenvolvidas pelas pessoas são chamadas de atividades econômicas. Então, aqui nesse espaço, vocês estarão escrevendo atividades econômicas. Como que eu faço para estar completando um esquema? Eu vou verificando o que já está completo, tá? Terceiro ano, eu vou lendo e vendo o que já está completo. Aí eu vou tendo as informações para estar completando o que falta. Então, por exemplo, nós temos aqui, atividades econômicas onde vocês estarão respondendo. Aí eu vou verificar aqui do lado. Atividades econômicas na cidade. Então, durante todo, esse segundo bimestre, na apostila de geografia, nós vemos as atividades desenvolvidas em 2 lugares. Um é na cidade, logo o outro vai ser no... Então, vocês vão estar escrevendo aqui, ok? Aí, nós vamos aqui, para o segundo. Agricultura.
Nós vimos duas formas de agricultura, a familiar, que já tem aqui, ó. Qual é o outro tipo de agricultura que nós vimos? A familiar e a comercial, né? Foram esses dois tipos. Aí, na agricultura familiar, lembra que a professora explicou que na agricultura familiar são produzidos aí diversos produtos, diversos alimentos. Então, essa variedade de alimentos tem um nome. Como que chama? Vocês vão estar escrevendo no primeiro quadrinho. Já a agricultura comercial, que vocês vão escrever aqui, ela produz apenas um tipo de produto, né? E apenas um tipo de alimento, só que em grande quantidade. Então, como que chama aí essa produção de apenas um tipo de produto? Vocês vão escrever aqui, certo? Ok. Aí, tem aqui esses próximos espaços. O que eu vou fazer? Eu vou ler o que já tem escrito aqui, ó. O gado é tratado em local. O gado é tratado em local. E eu tenho aqui extensiva. Opa, já sei então sobre o que está falando. Aqui está falando então sobre a pecuária. Então, eu vou escrever aqui pecuária. Então, eu tenho a pecuária extensiva e também vou escrever aqui qual que é o outro tipo de criação de gado. Nós temos a extensiva e vou escrever aqui no meu espacinho. Na pecuária extensiva, o gado é tratado em local... Em que local o gado é tratado? Aberto ou fechado? E aqui, ó, onde vocês colocaram o outro tipo de criação, esse gado é tratado em que local? Aberto ou fechado? Certo? Aí nós vamos continuar aqui, ó. Nós temos vegetal. Então, sobre o que vai ser colocado aqui? Sobre o extrativismo. Lembra que o extrativismo nós vimos ele em 3 formas: vegetal, aí o segundo e o terceiro. Vegetal, segundo e o terceiro. Lembra dos 3 tipos de extrativismo? Aí vocês vão colocar um exemplo de vegetal, né? Um exemplo de extrativismo vegetal, o exemplo aqui do próximo e o exemplo também do terceiro, tá? Então, aqui, ó, vai ser extrativismo. Aqui, os 3 nomes, né? Nós já temos o vegetal, vocês vão escrever os 2 que faltam. E aqui, um exemplo de cada tipo de extrativismo, tá bom? Então, agora nós vamos vir para cá, ó. Nós temos aqui atividade econômica na cidade. Qual que é o tipo de atividade econômica na cidade que nós vimos? É a indústria. Nós vimos, então, a atividade, né, econômica aí na indústria. Aí, o que fala sobre isso? Atividade que transforma a matéria-prima em produtos para o nosso consumo. Onde é que transforma a matéria-prima, né, em produtos para o nosso consumo? Na indústria. Então, aqui nós temos o comércio, certo? Aqui dentro você vai explicar o que é o comércio. O que é feito no comércio, tá certo? Então, vocês vão escrever aqui qual que é a atividade que é realizada no comércio, ok? E aqui nós temos mais um espaço para ser respondido, né? Vamos ver o que está falando aqui para a gente poder responder esse espacinho? Ó, o que está dizendo? Atividade econômica em que atua a maioria da população da cidade. Pode ser pública ou privada. Então, essa atividade, que atividade é essa? É a de serviços. Então, aqui, ó, nós vamos escrever serviços, né? Que é a atividade aí que a maioria da população presta, né? Podendo aí ser pública ou ser privada. Certo, terceiro ano? Então, é muito fácil estar preenchendo aí, né, o esquema. A gente vai lendo o que já está escrito e nisso a gente vai lembrando, né, do que nós devemos estar respondendo. O ser humano transforma as paisagens dos lugares por meio do trabalho e da tecnologia, né? Então, o ser humano transforma, né, as paisagens dependendo aí das suas necessidades. E para isso ele utiliza o trabalho e a tecnologia. Meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês!